Olá, amigos! Este é o Escola Aberta, uma série de aulas gratuitas do IMUB sobre cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. A nossa série é um convite para tocarmos temas do folclore, ideias populares, simpatias, manias e coisas que o povo diz, sempre com base em autores e obras selecionadas. Eu sou Camila Leal Ferreira e hoje é dia 17 de julho, o dia em que se celebra o Curupira, essa entidade tão importante para o folclore nacional, muito conhecida e protetor das matas e florestas. Nesse dia também no Brasil foi definida a data para a proteção das florestas. Então a gente vê a relação tão próxima desse ente do folclore com a necessidade de proteção do nosso meio ambiente. E para falar do Curupira, a gente vai trazer o Dicionário do Folclore Brasileiro, do Câmara Cascudo, que é um livro conhecido aqui do nosso programa. Esse livro vou mencionar a fonte dele também na nossa descrição do vídeo, mas ele é um vídeo da Global Editora, uma edição de 2002, que foi imprimida em 2005. Ele é bastante fácil de ser encontrado em sebos e em livrarias, porque foi um livro recentemente editado. Então, vamos ao trecho sobre o Curupira. Um dos mais espantosos e populares entes fantásticos das matas brasileiras. De curu, contração de curumi, criança, e pira, corpo, corpo de menino, segundo Stradelli. O Curupira é representado por um anão, cabeleira rubra, pés ao inverso, calcanhares para frente. A mais antiga menção do seu nome fê-la o venerável José de Anchieta, de São Vicente, em 30 de maio de 1560. Abrem aspas. É coisa sabida e pela boca de todos corre que há certos demônios em que os Brasis chamam Curupira, que acometem aos índios muitas vezes no mato, dão-lhes açoites, machucam-nos e matam-nos. São testemunhas disso os nossos irmãos que viram algumas vezes os mortos por eles. Por isso, costumam os índios deixarem certo caminho que, por ásperas brenhas, vai ter ao interior das terras, no cume da mais alta montanha, quando por cá passam, penas de aves, abanadores, flechas e outras coisas semelhantes, como uma espécie de oferenda, rogando fervorosamente aos curupiras que não lhes façam mal. Fecham aspas. Nenhum outro fantasma brasileiro colonial determinou oferenda propiciatória. Demônio da floresta, explicador dos rumores misteriosos, do desaparecimento de caçadores, do esquecimento de caminhos, de pavores súbitos inexplicáveis. Foi lentamente o Curupira recebendo atributos e formas físicas que pertenciam a outros entes ameaçadores e perdidos na antiguidade clássica. Sempre com os pés voltados para trás e de prodigiosa força física, engana caçadores e viajantes, fazendo-os perder o rumo certo, transviando-os dentro da floresta com assobios e sinais falsos. Do Maranhão para o sul até o Espírito Santo, o seu apelido constante é Caipora. Eduardo Galvão, em Santos e Visagens, da Brasiliana, São Paulo, edição de 1955, informa, abrem aspas, Curupira é um gênio da floresta. Na cidade ou nas capoeiras de sua vizinhança imediata não existem currupiras. Habitam mais para longe, muito dentro da mata. A gente da cidade acredita em sua existência, mas ela não é motivo de preocupação, porque os currupiras não gostam muito de locais habitados. Gostam imensamente de fumo e de pinga. Seringueiros e roceiros deixam esses presentes nas trilhas que atravessam, de modo a agradá-los ou pelo menos distraí-los. Na mata, os gritos longos e estridentes dos currupiras são muitas vezes ouvidos pelo caboclo. Também imitam a voz humana num grito de chamada para atrair vítimas. O inocente que ouve os gritos e não se apercebe que é um currupira e dele se aproxima, perde inteiramente a noção do rumo. Fecham aspas. Do Estado de São Paulo pela Lei 11 de setembro de 1970, assinada pelo governador Roberto Costa de Abreu Sodré, abre aspas, institui o Curupira como símbolo estadual
do guardião das florestas e dos animais que neles vivem. Fecham aspas. No município de Olímpia, nesse estado, por mais de 30 anos consecutivos, não são assinados quaisquer documentos oficiais durante a semana em que ocorre o Festival de Folclore, no mês de agosto, período em que a autoridade municipal é representada pelo Curupira, que exerce o seu poder protegendo a população local e os visitantes que ali comparecem, pássaros, matas e etc. No Horto Florestal da capital paulista, há um monumento ao Curupira inaugurado no Dia da Árvore, 21 de setembro. E para adicionar um pouco mais de conversa na nossa prosa aqui, eu trouxe também um artigo científico bastante interessante. Eu vou abrir ele aqui para vocês, só um instantinho. E a gente vai ler um trecho desse artigo. Aqui está. Vamos lá. Esse artigo se chama Curupira e Caipora, o papel dos seres elementais como guardiões da natureza. Ele é um artigo científico de autoria de Heraldo Medeiros Costa Neto, Didac Santos Fita e Leonardo Mateus Pereira Aguiar, que são da Universidade Estadual de Ferreira de Santana, da Bahia, no Brasil, e da Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. E eu destaquei aqui alguns trechinhos desse artigo científico sobre a importância do Curupira na preservação dessas florestas e matas em que ele está inserido. Então, dentro desse artigo, no resumo, eu vou destacar uma frase que diz: o presente artigo discute acerca dos entes que exercem a função de guardiões da natureza e dos recursos, especialmente das espécies animais de interesse cinegético, que é a caça. Uma atenção especial é direcionada às duas entidades protetoras mais conhecidas do imaginário brasileiro, o Curupira e Caipora, que, segundo Câmara Cascudo, eles são a mesma entidade, né? Caipora sendo o nome do Curupira no Maranhão. E aqui um trecho que dá um exemplo, esse trecho destacado, ele dá um exemplo de como a preservação da tradição do folclore em outras culturas é também uma forma de preservar o meio ambiente. Então, eles dizem, em um estudo desenvolvido sobre os fatores que influenciam o manejo de recursos naturais na conservação do ecossistema fluvial por grupos indígenas em North Chuan, na Tailândia, sugerem que as crenças espirituais locais deveriam ser conhecidas e incluídas nas políticas governamentais, a fim de que fossem apoiadas medidas sustentáveis de conservação para beneficiar tanto os elementos da natureza quanto a manutenção das práticas socioculturais. Um outro exemplo que eles dão é: no Benin, os pescadores da etnia Tofino são proibidos de exercer suas atividades em certos recantos da lagoa Nokoué por ser locais de descanso da deusa Anasi Gibego. Tal interdição se justifica porque pesquisas demonstram que justamente nesses locais reproduzem-se as espécies capturadas nas áreas da lagoa. Outro exemplo vem do Butão, cuja crença generalizada em divindades e espíritos que habitam as paisagens tem moldado os modos como comunidades dependentes de recursos conceituam e interagem com ambientes locais, o que permitem que cerca de 2/3 da nação permaneçam sob cobertura florestal. E com isso, amigos, a gente fala então do Curupira, da preservação do meio ambiente e da importância da tradição e do folclore na manutenção das matas, florestas, flora, fauna e fungos do nosso país. Obrigada e até o próximo Escola Aberta.